Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista e Debate. Eu lembro a você, telespectador, que esse programa agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Assista a esse e outros programas da nossa grade. O tema do programa de hoje é sobre o aborto enquanto questão de saúde pública. Nosso convidado é o Dr. Paulo, diretor clínico do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Doutor, mais da metade das mulheres jovens adultas que moram nas regiões sul e sudeste e que abortam declaram o uso de métodos, em particular a pílula anticoncepcional. No caso dos estudos da região nordeste, a ausência de métodos contraceptivos na ocasião da gravidez é alta, entre 61,1% e 66%, em estudos com amplas amostras de base populacional. Doutor Paulo, diante desta constatação, em sua opinião, onde está a falha, doutor? A gente volta a bater ainda na mesma tecla da falta de informação, né? Evidentemente que o Ministério da Saúde, através da municipalização da saúde, quer dizer, fazendo com que a administração dos programas de saúde, aqueles dirigidos às mulheres, deixaram de ser da esfera central e passaram a ser cada vez mais próximo através da administração municipal, isso é claro que minimizou esse problema. Minimizou, mas não reduziu, né? A gente sabe que no Nordeste, né, o acesso às unidades básicas de saúde, vamos lembrar hoje que toda unidade básica de saúde tem um serviço que é pediátrico, um serviço de clínica médica e um serviço de ginecologia voltado principalmente à atenção básica da mulher. Então, nesse aspecto, o Estado tem tentado levar o maior número possível de mulheres à disponibilidade ao acesso de métodos contraceptivos, né, como o uso do DIU, como o uso do anticoncepcional, isso gratuitamente, de maneira universal. Então, eu acho que o Estado vem tentando fazer, né? Existem dificuldades regionais de acesso ao serviço, mas o Estado tem feito a parte dele, sim. Agora, o senhor acredita que a religião, agora, não citando nenhuma religião, qualquer uma, tem o direito, doutor, na sua opinião, de intervir nesse assunto, que é o aborto, doutor? Quando se fala de religião, evidentemente que tem que se saber que, do ponto de vista médico, do ponto de vista técnico, nós seguimos alguns protocolos e esses protocolos, às vezes, atropelam ideias, interesses, raciocínios que estão muito enraizados na cultura do povo. Uma delas é a religião. A gente sabe que a religião condena do ponto de vista filosófico mesmo, porque... Ela já tem uma ideologia, né? Exato. Então a gente sabe que, por exemplo, o embrião, a partir do momento em que ele é formado, que o homem e a mulher fecundam, o espermatozoide fecunda o óvulo, e a partir daí você passa a ter um ser vivo, que já não é você nem a sua companheira, ou vice-versa, mas um outro ser vivo, esse ser vivo deixa de ser um objeto, né? E ele, como objeto, ele não pode ser descartado, não dando a ele o direito de defesa da prolongação da vida. Esse é o aspecto que se baseia em grande parte das religiões. Do ponto de vista médico, o Código Penal tem um artigo 128, que ele determina que em algumas situações pode ser feita a interrupção terapêutica da gravidez. Ele exclui o nome aborto e usa essa terminologia para dizer que fetos que podem vir a ser malformados, que têm doenças genéticas ou que põem em risco a saúde da mãe, nesses casos pode ser feita a interrupção e aí não entra o aspecto religioso, porque o aspecto, apesar de controverso, ele ganha uma conotação de preservar a vida da mãe ou mesmo da geração que vai se seguir. Sem dúvida. Em alguns países, doutor Paulo, por exemplo, nos Estados Unidos, o aborto ele é legalizado. O senhor acredita que o Brasil teria condições para também se legalizar o aborto? 97 países hoje no mundo inteiro permitem o aborto, né? Vamos considerar, do ponto de vista médico, que o aborto é a interrupção da gravidez até a 20ª semana ou de nascidos vivos, de gestações cujo feto tenha menos de meio quilo. Evidentemente que esse seria o limite para que a partir desse se chamasse de aborto, né? A interrupção. E em países como os Estados Unidos e outros países, eles permitem que a mulher, por livre escolha, né, entre o terceiro mês até o máximo o 4º mês, ela entra num consultório, diga qual motivo e é permitido. No Brasil, existem casos em que pode ser feita interrupção. Nós temos aqui o Hospital de Jabaquara, em São Paulo, por exemplo,
para citar, que aqueles casos de estupro, de atentado ao pudor, ou de pacientes que sabem que através do ultrassom as crianças são anencéfalas, não vão nascer sem um cérebro, ou tem outras doenças genéticas, é permitido a interrupção. Então eu acho que essa ideia, ela pode sim, ela poderia ser estendida. Cabe discussão na sociedade. Eu acredito que um plebiscito aí seria uma forma de, junto com a informação médica, de se ter uma visão melhor, de se permitir ou não, no Brasil, avançar nesse assunto. Eu acho que é possível, sim. Tá certo. Até porque o Brasil tem uma outra cultura, uma outra estilo de vida, então realmente é de se estudar, né? É de se fazer um levantamento, enfim. O senhor já respondeu a minha próxima pergunta, que era com relação em que casos o aborto é legalizado no Brasil. O senhor acabou já citando, tem outro, doutor? Alguma outra maneira? Que isso esses, na verdade, são os casos básicos, né? Quando se tenta preservar a vida da mãe, né? Ou quando essa gestação ela é oriunda de uma agressão, você entendeu, sexual, certo. De um estupro, né? Nesses casos, em função do fato da medicina fetal hoje ter evoluído enormemente, da parte de genética médica ter evoluído enormemente, hoje você consegue determinar com muita precisão quando os fetos vão nascer com algum problema ou não. Existe, até para que se entenda um pouquinho melhor o que seria a interrupção da gravidez, hoje, com a fertilização in vitro, né? Imagina que o profissional que executa a fertilização, ele coloca no útero da mulher mais do que um embrião, na expectativa de que 2 ou 3 sejam reabsorvidos e, portanto, se assegure que um ou dois desses embriões vão dar continuidade à gestação. Mas às vezes ocorre de ficar 4 ou 5 ou 6 embriões viáveis. Nesse caso é feita então uma redução embrionária. Entendi. Essa redução embrionária é apenas uma questão semântica. Certo, né? Isso é para você entender como a situação é muito complexa, você entendeu? Perfeito. Dentro da própria esfera médica. Perfeito. É muito complicado. E isso, quando você tem que participar para a família, né, para o pai, para a mãe, deixa de ser uma decisão que fere, teoricamente, estaria ferindo o Código Civil, né? Muito bem explicado. Estamos tendo uma aula aqui, na verdade, com o Dr. Paulo, que é o nosso convidado de hoje, tratando o tema o aborto enquanto questão de saúde pública. Está gostando do nosso programa? Então acesse o nosso e-mail, participe, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para o último intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí.